Olá, vamos estudar gráficos. Vamos ver toda a parte de gráficos. Vamos começar com a noção de ponto crítico. A aula de hoje tem um monte de matéria. É bem legal. Começo dando exemplos. Esses desenhos, esses desenhos, esses. Faz a portabilidade do mercado tá. Concorra ao dobro do salário por. Olha, não é difícil de fazer, que é assim e assim. Tá, eu estou falando. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, 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 aqui e aqui. São pontos com a seguinte característica. Derivada igual a zero. Deixa eu até botar aqui, ó. Em verde. Reta tangente horizontal. Então, aqui é a situação de derivada da função igual a zero. Isso aqui é um bico. O termo técnico é cúspide. Numa cúspide, não existe a derivada. Porque não tem como eu definir uma única reta tangente. Aqui é tangência vertical. Quando tem tangência vertical, também não existe a derivada. Um ponto crítico é um ponto de abscissa C, tal que a função está definida nesse C, mas a sua derivada vale zero ou não existe. Por exemplo, vamos pegar a função f de x igual a... Eu estava usando um desenho antes da aula. X ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2. X ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2. E vou procurar os seus pontos críticos. Pode falar e deriva. 3x ao quadrado menos 6x mais 0. Posso colocar o 3x em evidência. X menos 2. Bom, essa derivada aqui, ela sempre existe. Então, os pontos críticos que ela apresenta são desse formato aqui. Daqui nós temos que 3x é igual a zero. Ou seja, x igual a zero. Ou x menos 2 é igual a zero. Que implica x igual a 2. Então, temos pontos críticos em x igual a zero e x igual a 2. Tá. Vamos falar de crescimento e decrescimento. Crescimento e decrescimento. É assim. Vou pegar esse desenho. Se eu pegar este ponto aqui, eu noto que a reta tangente tem coeficiente angular positivo. Agora, se eu pegar este ponto aqui, a reta tangente tem coeficiente angular negativo. Então, é assim. Deixa eu ler o chat. Não, o ponto crítico não tem relação com a mudança de sinal da função. Deixa eu botar para cá.
Porque aqui eu nem coloquei os eixos, ó. Os eixos poderiam estar aqui, o eixo poderia estar aqui. Então, não tem relação com o sinal da função. Tanto é que eu nem posicionei eixos. Crescimento e decrescimento. Se eu pegar esse ponto que tem o x igual a x1, a derivada em x1 é maior do que zero, porque a derivada da função num ponto é o coeficiente angular da reta tangente. E aqui nós temos uma reta que aponta para cima, coeficiente angular positivo. Já aqui, em x2, é a situação de derivada menor do que zero. Vale o seguinte resultado. Se a derivada de uma função em x é maior do que zero, f é crescente vamos chamar aqui de x0, ali no x0. Se a derivada da função num certo ponto é negativo, f é decrescente. Decrescente em x igual a x0. Por exemplo, 2. Indique os intervalos de crescimento e decrescimento. Indique os intervalos de crescimento, decrescimento de f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2. A aula toda vai girar em torno dessa função aqui. Como é que se faz? Agora sim vai ter uma análise de sinal. Análise de sinal da derivada. Eu pego a função, derivo e encontro os pontos críticos. 0 e 2. Vou fazer de novo aqui. Derivada da função x ao quadrado menos 6x. Vamos fazer uma análise do sinal da derivada. Coloco aqui 0, coloco aqui 2. Que são os pontos críticos. Isso aqui vai receber o nome de teste da derivada primeira. Enquanto for só escrever isso y'. Sinal de y'. Essa função é uma parábola virada para cima que tem essas raízes. Essa função é assim. Eu nem vou colocar os eixos, tá? Os eixos estão aqui. Na análise de sinais, em geral a gente não coloca os eixos. O eixo vertical. Como é o primeiro exemplo, eu vou colocar. Essa é a única vez que eu vou fazer isso. Daí é assim, ó. Já que eu vou fazer os eixos. Dessa vez. Vou desenhar a função. Tá. E vamos fazer análise de sinais. Acabei mudando. Sim. Deixa eu apagar isso aqui. Sinal é assim, ó. Entre 0 e 2, a função é negativa. Se eu pegar um valor aqui, vai lá para baixo. Então, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é positivo. Esse aqui é o gráfico de y'. Tá, na prática ninguém faz assim, tá? Na prática vocês vão fazer assim. Sim. 0, 2. Nós vamos escrever aqui sinal de y'. E para não ter que fazer esse gráfico,
porque em geral isso pode ser difícil, tá? Que aqui é muito fácil, mas pega uma coisa mais complicada. Nós fazemos por tentativa e erro. Nós vamos pegar um valor antes do zero, um valor entre o 0 e o 2, um valor depois do 2. Um valor qualquer. Pega um valor qualquer aqui, um qualquer aqui, um qualquer aqui. E substitui aqui na derivada. Deixa eu começar com o mais fácil, que é o 1. 3 vezes 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1, tá? Negativo. Menor do que zero. Então, vem aqui e preenche o menos. No 3, 3 vezes 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3 é maior do que zero. A gente vem aqui e coloca o sinal de mais. No menos 1 dá negativo. Dá positivo. Rigorosamente assim. Na prática, a gente faz com ponto teste. Na região em que a derivada é positiva, a função é crescente. F crescente. Vamos passar ali. Então, disso aí, nós vamos ter isso aqui. 0, 2. Agora estou falando da F. Ela é crescente aqui, decrescente aqui, crescente aqui. Vamos falar de máximos e mínimos. Máximos e mínimos são o que nós chamamos de extremos relativos. Deixa lá no desenho original. Isso aqui é máximo e isso aqui também. Aqui não e aqui não. Isso aqui é mínimo e isso aqui também. Isso aqui é nada, isso aqui é nada. Então, aqui estão os pontos críticos. Alguns deles são extremos relativos. Extremos relativos é máximo e mínimo. Qual é a característica que esses pontos aqui possuem, que esses aqui não possuem? Olha aqui, ó. Se eu pegar para cá, derivada maior do que zero, derivada menor do que zero. Derivada maior do que zero, derivada menor do que zero. A derivada está trocando de sinal aqui. Derivada menor do que zero, derivada maior do que zero. Derivada menor do que zero, derivada maior do que zero. No máximo ou mínimo, nós vamos observar que a derivada troca de sinal. Agora, olha aqui, ó. Derivada toda positiva. Derivada toda positiva. Derivada toda negativa. Ó, só estou descendo. Derivada toda negativa. Aqui a derivada não troca de sinal. Portanto, só de olhar que a derivada está trocando de sinal aqui e aqui, eu já sei que eu tenho máximos e mínimos. E agora é o seguinte, se eu tenho uma função que está crescendo, chega no zero, começa a decrescer, ela tem um máximo local. Aqui no zero nós temos um máximo local. Se eu tenho uma função que está decrescendo, chega no 2, começa a crescer, ela tem um mínimo local. Então, ixi, o texto está aqui em cima. Então, nós temos um máximo em x igual a 0, um mínimo para x igual a 2. A função é esta aqui. Quando eu coloco 0 dá 0. Quando eu coloco 2, aqui fica
Não, que está na derivada, desculpa. Voltando lá para a função. A f de x era x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2. Então, no zero dá 2. E no 2 dá 8 menos 12 mais 2, menos 2. Temos uma função com máximo local aqui, mínimo local aqui. A palavra local pode ser substituída pela palavra relativo. Máximo local, máximo relativo. Mínimo local, mínimo relativo. Então é assim, vamos fazer um primeiro esboço. 0, 2. Máximo. 2 e menos 2. Mínimo. Esse gráfico aqui, ó, é algo que envolve isso daqui. Vou falar de concavidade. 4. Concavidade. Isso aqui é côncavo para cima. Isso aqui é côncavo para baixo. Quando é côncavo para cima, a derivada segunda, num ponto A qualquer aqui, é maior que zero. Pega, digamos, o eixo aqui, o A está aqui. Esse ponto aqui é tal que tem derivada segunda positiva. E aqui a derivada segunda é menor do que zero. Existe o ponto de inflexão. Inflexão é um ponto que está no gráfico da função, e ali a função troca de sinal de concavidade. Isso aqui. Estava vindo assim, ó. Aqui estava virado para baixo, enquanto que aqui está virado para cima. Então, bem neste ponto aqui, ocorreu a mudança de concavidade. Aqui nós temos um ponto de inflexão. Mudança de concavidade. Então, num ponto de inflexão, ele vai ser assim, vou chamar ele de, chamei de A. Não, vou chamar agora de I. Aqui é o sinal da derivada segunda. Num ponto de inflexão, a derivada segunda tem que trocar de sinal. Mais para cá, menos para cá, ou menos para cá e mais para cá. Por exemplo, como é que eu numerei isso? Virou o exercício. 2 crescimento, máximos e mínimos, 4. Aqui vai ser assim, ó. Determine as regiões. Determine as regiões em que aquela nossa função f menos 3x ao quadrado x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2 é côncava para cima côncava para cima ou para baixo.
Concavidade é assunto de derivada segunda. Nós vamos pegar a função que é o x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2. Vamos derivar 3x ao quadrado menos 6x. Vamos derivar de novo. 6x menos 6. Tá. E agora nós vamos fazer a análise de sinais da derivada segunda. Agora que a derivada segunda. Começo procurando os valores que anulam a derivada segunda aqui. No caso aqui é o 1. 1. E vou fazer aquele esquema. Um valor... É assim, ó. Isso aqui é uma reta. Tá? 6x menos 6 é uma reta. Então, claramente vai dar positivo para cá e negativo para cá. Porque esse elevado lá para cima e esse elevado lá para baixo. Ou a gente faz pelo ponto teste. Pega um valor antes, pega um valor depois. E venho para cá. 6 vezes 0, menos 6, negativo. Ó, peguei um valor qualquer para cada negativo. No 2, 6 vezes 2, menos 6, positivo. Positivo. Isso aqui significa que a função f, negativo, côncavo para baixo, côncavo para baixo. Aqui, ela é côncava para cima aqui. Ela está trocando de concavidade no 1. Ela tem um ponto de inflexão. Para x igual a 1. Tá. Vamos calcular esse ponto de inflexão. Chamar ele de I é o 1. A F está aqui. 1 menos 3 mais 2 dando 0. 1, 0. Tá. Vamos fazer um primeiro esboço do gráfico. Sim. Esboço. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar tudo ali. Isso. Isso. Só isso. Tá. Aqui. O 1. Ela tem concavidade para baixo aqui. Ela tem concavidade para cima aqui. Zero e 2. Crescente, decrescente, crescente. Certo. E 2. Ela é crescente, decrescente e crescente. Nós vamos fazer 4 desenhos. Esse, esse e esse. Aqui ela é crescente, decrescente, virado para baixo. Aqui ela é decrescente, crescente, virado para cima. Tá? Eu tenho crescente e virado para baixo. Esse desenho vem para cá. Eu tenho decrescente virado para baixo. Esse desenho aqui. Decrescente virado para cima. Esse desenho aqui. Deixa eu deconectar isso. Tá? E depois crescente virado para cima. Assim. Vou colocar aqui.
crescente virado para cima, esse desenho, esse está para cá. Agora eu posso botar nos eixos direitinho. Vou fazer aqui. Tem os pontos importantes. Inflexão no 1, 0. Máximo no 0, 2. Mínimo no 2, menos 2. Máximo no 0, 2. Mínimo no 2, menos 2. Aqui está o M, o I e o M. Esse desenho vai ficar assim, ó. E aqui foi em que o máximo é o 0, 2, inflexão é o 1, 0, o mínimo o 2 menos 2. Tá aí o nosso gráfico. Desenhamos y igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2. Passamos, bom, vamos observar aqui, ó. Olha como o gráfico ele ficou nessa região aqui, ó. Ele é crescente aqui, crescente aqui. Aqui ele está subindo. Entre menos infinito e zero, até o zero, e depois do 2 ele é crescente. Aqui, entre 0 e 2 é decrescente, concavidade para baixo aqui, entre 0 e 1. Concavidade para cima aqui, a partir de 1. Aqui, ponto de inflexão. Tá. Esse tá completo. Eu acho que de teoria é isso. Ponto crítico, crescimento e crescimento. Vamos fazer um outro exemplo. Está pronto. Vou pegar um muito simples. Ele é tão simples que eu nem precisaria de cálculo. Mas vamos usar as ferramentas de cálculo. Vai ser, vou pegar uma quadrática. X ao quadrado menos 6x mais 8. Vamos ter aqui de x. Vamos desenhar usando as ferramentas de cálculo. Primeira etapa. Pontos críticos. Então, eu derivo e igual a zero. Derivei igual a zero. 2x igual a 6, x igual a 3. Então, temos um ponto crítico para x igual a 3. Vamos botar aqui, ponto crítico. Agora vamos de crescimento e decrescimento. Nós vamos desenhar reta, marca ali o ponto crítico. Aqui é o sinal da derivada. Nós vamos testar a derivada num valor antes, a derivada num valor depois do 3. A derivada está aqui. 2 vezes 2 menos 6 é negativo. 4 vezes 2 menos 6 é maior do que zero. Menos, mais, logo AF é decrescente aqui, e ela é crescente aqui. Máximos, mínimos.
Eu vou criar aqui. Se eu tenho uma função que está decrescendo, chega no 3, ela sobe, ela tem um mínimo local. Está descendo, começou a subir, mínimo local. Concavidade. Concavidade é assunto de derivada segunda. A derivada é 2x menos 6. A derivada segunda é 2, que é sempre maior do que zero. Logo, ela é sempre côncava para cima. Ela é sempre côncava para cima. A derivada segunda é sempre maior do que zero. Nem interessa quem é o x. Inflexão. Não tem. Porque para ter inflexão, eu procuraria uma... Deixa eu botar aqui os sinaizinhos. A derivada segunda é sempre maior que zero, então a f é sempre côncava para cima. Não tem ponto de inflexão, porque se tivesse, eu teria que pegar aqui a variação do sinal da derivada segunda. Só que essa derivada segunda não muda de sinal. E finalmente temos o nosso esboço. Que cor que eu não sei. Esse aqui. Ah, cor feia. Vai de azul. Né? Vermelho. Agora o esboço. O esboço eu vou passar limpo. Eu marco aqui o 3. Esse desenho. Escrevo que é decrescente. Escrevo que é crescente. Ela é sempre côncava para cima. Côncava para cima e decrescente. É assim. Côncava para cima e crescente. É assim. Finalmente. Vamos voltar para cá. Eu achei o 3. Ela tem um mínimo. O mínimo vai ser no 3. E 3 é 18 menos 1. Aqui não interessa. Aqui é o 3. E aqui é o menos 1. Mínimo ali. Então, tá aí a nossa f. Essa aqui é o y. A f de x. X ao quadrado menos 6x mais 8. Note que ela é decrescente até o 3. Ela é crescente depois do 3. Ela tem um mínimo local, em x igual a 3. Ela tem concavidade toda para cima. Logo, ela não apresenta ponto de inflexão. Aí está. Fizemos um outro gráfico completo. Tá bom por hoje. Então, hoje foi aprender toda a parte de gráficos. Aqui foram 2 exemplos bem simples. Nas próximas aulas eu começo a fazer essas mesmas perguntas, só que com questões mais difíceis. Obrigado pela presença, pessoal. E nos veremos amanhã. Grande abraço, bom descanso.